Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos aprender sobre a hiperglicemia e a hipoglicemia? Então, antes de nos aprofundarmos mais, vamos entender o que essas palavras significam. Em relação à hiperglicemia, o hiper significa muito. A glice se refere à glicose, que a gente também conhece como açúcar, e o mia se refere ao sangue, ou seja, a glicose no sangue está acima dos valores normais. Já a hipoglicemia é o contrário. Hipo significa pouco, glice vem de glicose e mia se refere ao sangue, ou seja, a glicose no sangue está abaixo do normal. Lembrando que os dois são problemas e requerem cuidados. A hiper e a hipoglicemia são problemas que podem ocorrer com qualquer pessoa. Entretanto, são muito mais comuns em pessoas que tenham a diabetes mellitus, seja por falha no tratamento ou desconhecimento da doença. Resumidamente, a diabetes mellitus é uma doença crônica cuja principal característica é a hiperglicemia, que, como já vimos antes, é a elevação dos níveis de glicose no sangue. Isso acontece devido à produção insuficiente ou má absorção de um hormônio chamado insulina, que é responsável por regular a glicose no nosso organismo. Algo muito importante quando falamos em diabetes, hiperglicemia, hipoglicemia é o controle. Esse controle a gente mesmo pode fazer através, principalmente, da medição da glicemia, que é o nível de glicose no sangue. Os valores considerados normais quando estamos em jejum para a maioria da população é de 70 a 100 mg por decilitro. Se estiver abaixo de 70, é considerado hipoglicemia e acima de 100, hipoglicemia. Se você é uma pessoa que não tem a diabetes mellitus e costuma ter muitos quadros de hiperglicemia, é importante você ir na unidade de saúde, pois você pode estar desenvolvendo a diabetes ou a pré-diabetes, que é quando o seu corpo começa a não regular tão bem assim a glicose, porém ainda não configura a diabetes. Falando agora um pouco sobre a hiperglicemia, ela pode ser causada por dose incorreta da insulina, no caso das pessoas que têm a diabetes mellitus tipo 1, pode ser causada pelo corpo tendo dificuldade em usar a insulina que foi produzida, que acontece principalmente com quem tem a diabetes mellitus tipo 2, e além disso também pode ser causada por excesso de alimentação, falta de exercício físico ou mesmo por estresse. Os principais sintomas da hiperglicemia são a sede constante e intensa, a fome intensa, que mesmo quando você come, ela não passa, cansaço e vontade de urinar várias vezes. Além desses sintomas, também tem a boca seca e também a visão embaçada. Mas aí vem a dúvida: se eu estiver tendo um quadro de hiperglicemia, o que eu devo fazer? O primeiro de tudo, e uma das coisas mais importantes, é a prática de exercícios físicos. Ele é importantíssimo para controlar o nível de glicose no sangue e deve ser feito com orientação. Entretanto, se a glicemia estiver muito alta, acima de 240 mg por decilitro, não é mais tão recomendado assim que você faça o exercício nesse momento, pois ele pode acabar piorando. Outra medida é a questão da alimentação adequada, a alimentação saudável. É muito importante também. E se você não possui essa alimentação, é importante também procurar um profissional para que possa se ajustar. Lembrando que quem tem pré-diabetes consegue muitas vezes controlar somente com exercício físico e alimentação, sem ser necessário tomar medicamentos. Agora, se você tem esses quadros de hiperglicemia, faz exercício direitinho, se alimenta direitinho e isso não está sendo
suficiente para acabar com esses quadros de hiperglicemia ou baixá-la, é muito importante você ver com a equipe de saúde da sua unidade a necessidade de se começar a tomar remédios, caso você não tome, ou se você já faz uso de alguma medicação, ver a possibilidade de trocar essa medicação, ou alterar a dose, ou alterar a frequência. Agora vamos falar um pouco sobre a hipoglicemia. A hipoglicemia, as causas mais comuns de você ter ela são comer menos que o necessário, pular refeições, aumentar a quantidade de exercício físico sem orientação correta, exagerar na medicação da diabetes ou a ingestão de bebida alcoólica. Os principais sintomas são a confusão mental, fraqueza, tremores no corpo, irritabilidade, agressividade ou nervosismo e suor intenso. Além desses sintomas, também tem a sonolência, a palidez e também a taquicardia, que é quando seu coração fica acelerado. E também tem os sintomas que são mais graves, que é convulsão, desmaio ou coma. Nesses casos mais graves, é importante que outras pessoas tomem providência. Essas providências podem ser a aplicação de glucagon, se tiver disponível e a outra pessoa souber aplicar, ou, se não for esse o caso, chamar uma ambulância. Caso não tenha esses casos mais graves que eu acabei de comentar, o que nós podemos fazer para melhorar esse quadro de hipoglicemia? A indicação é que se consuma de 15 a 20 gramas de carboidrato, que pode ser ou um copo de suco de laranja, ou um copo de refrigerante, ou uma colher de sopa de açúcar dissolvida em um copo d'água, um desses três. Depois de consumir, esperar 15 minutos e medir novamente a glicemia. Se continuar baixa, repetir todo esse procedimento. Então, gente, muito obrigada por assistir até aqui. O que a gente tinha para conversar hoje sobre hipo e hiperglicemia era isso. E se ficou alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários que vamos respondendo à medida do possível.